No altar da antiga igreja de São Bento, em Lisboa, sob o sol filtrado pelos vitrais coloridos, Beatriz ajustava o véu branco com mãos trêmulas, enquanto João, o noivo, sorria confiante ao lado dela. De repente, a porta principal se abriu com um estrondo e Clara irrompeu correndo pelo corredor central, gritando pare. Isso é uma farsa, fazendo com que todos os convidados se virassem em choque. O pai de Beatriz, um homem conservador de meia-idade, empalideceu e, ao ouvir as palavras seguintes de Clara revelando o amor secreto entre ela e a noiva, sacou o telefone e discou para a polícia, murmurando: isso é loucura, preciso de ajuda aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz congelou, seus olhos castanhos fixos em Clara, que agora estava ofegante no meio da nave, com o cabelo loiro desgrenhado e o vestido simples contrastando com a opulência da cerimônia. Os murmúrios começaram a surgir entre os parentes. Quem é essa maluca? O que ela está dizendo? Clara, com 25 anos, sempre fora a rebelde do grupo de amigos da universidade, conhecida por sua franqueza brutal e por não se importar com convenções. Mas ali, naquele momento, sua ousadia cruzava uma linha que poderia destruir vidas. Tudo começara 2 anos antes, em uma noite chuvosa no campus da Universidade de Lisboa. Beatriz, então com 26 anos, era estudante exemplar de Direito, filha de uma família tradicional do Porto, onde o catolicismo e as expectativas sociais ditavam cada passo. Seu pai, Manuel, um empresário bem-sucedido, sonhava com um casamento arranjado que fortalecesse alianças comerciais. Beatriz, no entanto, carregava um segredo que a corroía por dentro, sua atração por mulheres, algo que ela reprimira desde a adolescência, temendo o julgamento da sociedade portuguesa ainda marcada por conservadorismo. Clara, por outro lado, viera de uma família mais liberal de Faro, no Sul, onde o turismo e a abertura ao mundo moldavam visões mais progressistas. Elas se conheceram em uma aula de literatura portuguesa, debatendo fervorosamente sobre os poemas de Florbela Espanca, cuja paixão proibida ecoava em suas próprias vidas. O que começou como amizade intelectual rapidamente evoluiu para algo mais profundo. Uma caminhada noturna pelo bairro Alto terminou em um beijo impulsivo sob as luzes dos bares e dali em diante, elas mergulharam em um romance escondido, cheio de encontros furtivos em cafés escondidos e viagens secretas para praias isoladas no Algarve. Mas a pressão sobre Beatriz crescia. Manuel descobrira mensagens ambíguas no telefone dela e confrontara-a, exigindo que ela endireitasse sua vida. Em Portugal, uma mulher como você precisa de um marido respeitável, dissera ele, arranjando um encontro com João, um advogado promissor de uma família amiga. Beatriz, dividida entre o amor por Clara e o medo de decepcionar os pais, cedera aos poucos. Ela convencia a si mesma que o casamento seria uma fachada, uma forma de manter as aparências enquanto continuava vendo Clara em segredo. Mas Clara, ao descobrir o noivado, sentira-se traída. Você está se vendendo por causa deles? Gritara ela em uma discussão acalorada em um apartamento alugado em Alfama. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Clara tentara romper, mas o laço entre elas era forte demais. Beatriz prometia que seria temporário, que encontraria uma saída. No entanto, à medida que a data do casamento se aproximava, Clara via Beatriz se distanciando, atendendo chamadas de João com um sorriso forçado, participando de jantares familiares onde fingia empolgação. A gota d'água veio na véspera, quando Beatriz enviou uma mensagem: amanhã acaba tudo. Me perdoe? Clara interpretou como um adeus definitivo, e a raiva misturada ao desespero a impulsionou a agir. Agora, na igreja, com a polícia a caminho por causa do chamado impulsivo de Manuel, que via a interrupção como uma ameaça ou loucura, Clara enfrentava as consequências. Beatriz, ainda no altar, sussurrou Clara: o que você fez? Mas seus olhos traíam um misto de alívio e terror. João, confuso e humilhado, exigia explicações. Os convidados, uma mistura de parentes conservadores e amigos mais modernos, dividiam-se entre choque e curiosidade mórbida. Manuel se aproximou de Clara, seu rosto vermelho de fúria. Saia daqui antes que eu mesmo arraste. Clara não recuou. Senhor Manuel, sua filha me ama. Nós nos amamos há anos. Esse casamento é uma mentira que vai destruir ela. As palavras ecoaram, provocando gaspos audíveis. Beatriz, finalmente, tirou o véu e desceu do altar, aproximando-se de Clara. É verdade, pai.
Eu tentei lutar contra isso, mas não consigo mais. Manuel cambaleou, apoiando-se em uma cadeira. A mãe de Beatriz, uma mulher devota, começou a chorar, murmurando orações. A tensão no ar era palpável, como se o peso de séculos de tradições portuguesas desabasse sobre eles. Enquanto sirenes distantes se aproximavam, Clara e Beatriz se entreolharam, sabendo que aquele ato de coragem ou loucura mudaria tudo. A polícia chegaria para acalmar a situação, mas o verdadeiro caos estava apenas começando. As repercussões familiares, o escândalo social em uma Lisboa ainda dividida entre progresso e conservadorismo. Clara pagaria o preço de sua impulsividade, mas pelo menos, pensou ela, a verdade estava à tona. A polícia chegou minutos depois, 2 agentes uniformizados entrando pela porta lateral da igreja, confundidos com a cena. Manuel apontou para Clara. Essa mulher invadiu e causou tumulto. Prendo-na. Mas Beatriz interveio, sua voz trêmula mas firme. Não, pai. Foi um mal-entendido. Não há crime aqui. Os policiais, após uma breve explicação, decidiram que se tratava de um drama familiar e se retiraram, deixando a família lidar com o caos. João, com o rosto pálido, murmurou: "Eu mereço saber a verdade", e saiu pela porta dos fundos, abandonando o que restava da cerimônia. A família de Beatriz se reuniu em uma sala adjacente à igreja, um espaço antigo com paredes de azulejos portugueses que pareciam testemunhas silenciosas de segredos passados. Manuel sentou-se à cabeceira de uma mesa improvisada, seus olhos fixos em Beatriz como se ela fosse uma estranha. "Como você pôde fazer isso conosco? Com a nossa reputação?" Sua voz ecoava a dor de um homem que via seu mundo desabar. A mãe, Teresa, segurava um rosário, sussurrando: "Meu Deus, o que dirão os vizinhos no Porto? E a igreja? Isso é um pecado mortal." Beatriz, agora sem o vestido de noiva, vestia uma blusa simples que Clara lhe dera de presente. Ela se sentou ao lado de Clara, que permanecera apesar dos olhares hostis. "Pai, eu tentei ser quem você queria. Estudei direito para te agradar e evitei festas para não envergonhar a família. Mas isso sou eu. Amo Clara desde que nos conhecemos." Clara apertou sua mão por baixo da mesa, um gesto de apoio em meio à tempestade. Manuel balançou a cabeça. "Em Portugal, as coisas não são assim. Lembra da tia Margarida? Ela tentou algo parecido nos anos 80 e acabou sozinha, rejeitada por todos. A sociedade não perdoa." Ele se referia a uma parente distante que fugira com outra mulher, tornando-se um tabu familiar. Beatriz sentiu o peso dessa história, o conflito interno que a atormentava há meses. Ela amava sua família, valorizava as tradições, as festas de São João, as missas de domingo, mas sufocava sob elas. "E se eu escolher vocês? Perco Clara. Escolho ela, perco tudo." Clara, sempre mais confrontadora, interveio: "Senhor, o mundo está mudando. Em Lisboa, há paradas do orgulho, leis que protegem casamentos iguais. Porque Beatriz tem que sofrer por causa de preconceitos antigos?" Manuel a fuzilou com o olhar. "Você é a culpada. Seduziu minha filha com ideias modernas. Vá embora e nos deixe em paz." Mas Beatriz defendeu: "Não, pai. Foi mútuo. Clara me mostrou que posso ser feliz de verdade." A discussão se estendeu por horas, com Teresa tentando mediar, sugerindo terapia ou até um retiro espiritual talvez seja uma fase. "Filha, João é um bom homem." Beatriz sentiu uma pontada de culpa por João, que fora pego no meio dessa rede de mentiras. Ela o conhecera através do pai e, embora o respeitasse, nunca sentira atração. Os jantares românticos eram mecânicos, as conversas superficiais. Agora, ele provavelmente se sentia traído e Beatriz se questionava se sua covardia machucara desnecessariamente. Enquanto isso, Clara lidava com seus próprios demónios. Sua família em Faro era mais aberta, mas mesmo eles hesitariam com um escândalo público. Ela trabalhava como designer gráfica freelance, vivendo uma vida boêmia, mas agora via seu futuro incerto.
E se perdermos tudo por causa disso, pensou ela, recordando noites em que Beatriz chorava em seus braços, dividida entre amor e dever. Clara decidira interromper o casamento em um impulso, mas agora via as ramificações, o possível ostracismo, a perda de amigos comuns. À noite, elas voltaram para o apartamento de Clara em Belém, um pequeno espaço com vista para o Tejo. Beatriz chorou nos braços dela. Eu traí você ao aceitar noivado. Mas traí a mim mesma mais ainda. Clara a consolou, mas internamente questionava se valer a pena. O telefone de Beatriz tocava incessantemente, mensagens de parentes distantes, amigos chocados. Uma prima escreveu: "Como você pôde? Isso vai matar seus pais." A pressão social era sufocante, e quando os debates nacionais sobre direitos LGBT em uma Portugal dividida entre a cosmopolita Lisboa e as regiões mais tradicionais. Nos dias seguintes, Manuel cortou o apoio financeiro a Beatriz, forçando-a a buscar emprego. Ela, formada em Direito, começou a procurar vagas em firmas progressistas, mas o escândalo se espalhara pelas redes sociais. Postagens anônimas a rotulavam de traidora ou confusa. Clara, por sua vez, perdeu um cliente conservador que soubera do incidente. As duas se apoiavam mutuamente, mas as rachaduras começavam a aparecer, discussões sobre o futuro, sobre se Beatriz realmente estava pronta para assumir publicamente. Em uma noite chuvosa, Beatriz recebeu uma ligação de João. "Preciso te ver. Para entender." Elas se encontraram em um café discreto no Chiado. João, com olhos vermelhos, perguntou: "Por que musou?" Beatriz explicou sua luta interna, o medo de decepcionar a família. "Não foi intencional. Eu estava perdida." João, surpreendentemente compreensivo, admitiu: "Eu suspeitava de algo, mas ignorei. Talvez eu também estivesse pressionado." Eles se despediram em termos amigáveis, mas Beatriz sentiu o peso da dor que causara. De volta ao apartamento, Clara esperava ansiosa. "E então?" Beatriz contou e Clara sentiu ciúmes irracional. "Ele ainda te quer?" A discussão escalou, revelando inseguranças. Clara admitiu: "Eu forcei a barra na igreja. Talvez devêssemos ter esperado." Beatriz rebateu: "Mas se não fosse por você, eu estaria casada agora, infeliz." O conflito as aproximava e afastava ao mesmo tempo, testando os limites de seu amor. Semanas se passaram e o abismo entre Beatriz e sua família crescia. Manuel recusava-se a atender chamadas, enviando apenas mensagens frias através de Teresa: "Venha para casa sozinha e conversamos." Beatriz, morando com Clara, sentia a falta dos pais como uma ferida aberta. Ela crescera no Porto, em uma casa cheia de tradições, os almoços de domingo com bacalhau, as visitas à Sé Catedral, e agora se via exilada. "Eles são minha raiz", confidenciou a Clara durante uma caminhada pelo Parque Eduardo VII. Clara, tentando ser forte, respondeu: "Nós podemos criar novas raízes juntas." Mas o mundo exterior não facilitava. No trabalho, Beatriz enfrentava olhares curiosos de colegas. Uma firma de advocacia a contratara, mas rumores circulavam: "É aquela do casamento interrompido." Ela se esforçava para provar seu valor, defendendo casos de direitos humanos, ironicamente alinhados com sua própria luta. Um dia, representando uma cliente LGBT em uma disputa de custódia, Beatriz sentiu o paralelismo: "Eu sou como ela, lutando contra o sistema." Clara, por sua vez, mergulhava no trabalho criativo, criando designs para campanhas de igualdade. Mas a tensão em casa aumentava. Beatriz recebia convites para eventos familiares, um batizado de um sobrinho, mas sempre com a condição implícita de ir sozinha. "Eles querem que eu finja que você não existe", desabafou ela. Clara, ferida, retrucou: "Então vá. Veja se consegue viver sem mim." As brigas se tornavam frequentes, e quando os medos internos, Clara temia ser abandonada, Beatriz temia perder sua identidade familiar. Um ponto de virada veio quando Teresa apareceu inesperadamente no apartamento. "Filha, precisamos conversar." Seus olhos, idênticos aos de Beatriz, estavam cheios de lágrimas. "Seu pai está sofrendo."
Ele tem pressão alta, vai ao médico toda semana. Beatriz sentiu culpa esmagadora. Mãe, eu não queria machucá-los. Teresa olhou para Clara com relutância. E você? O que pretende com minha filha? Clara respondeu calmamente, amo ela. Quero que seja feliz. Teresa suspirou. Em nossa geração, amor assim era escondido. Mas os tempos mudam. Devagar. A visita plantou uma semente de esperança, mas também de dúvida. Beatriz começou a questionar se poderia reconciliar os mundos. Ela pesquisava grupos de apoio LGBT em Lisboa, participando de reuniões onde ouvia histórias semelhantes: filhos rejeitados, casais divididos. Uma mulher mais velha compartilhou: levei anos para minha família aceitar. Paciência é a chave. Beatriz levava essas lições para casa, mas Clara via como idealismo. Paciência? Enquanto eles te ignoram? O conflito culminou em uma viagem ao Porto. Beatriz decidiu confrontar Manuel pessoalmente, sozinha. Preciso resolver isso. Clara concordou relutante, mas sentiu traição. Vai voltar para eles e me deixar? No trem, Beatriz refletia sobre suas escolhas. Chegando à casa familiar, o cheiro de cozida à portuguesa invadiu, trazendo memórias. Manuel a recebeu friamente. Veio-se desculpar? Beatriz negou. Vim dizer que amo Clara. Aceite ou perca sua filha. A conversa foi árdua. Manuel admitiu seus medos, teme pelo seu futuro. A sociedade portuguesa ainda julga. Beatriz rebateu com fatos: há leis, há progresso. Olhe para Cascais, cheia de casais como nós. Manuel, tocado, revelou uma história pessoal. Seu avô tinha um amigo. Assim, ele sofreu muito. Pela primeira vez, Beatriz viu vulnerabilidade no pai. Eles não se reconciliaram totalmente, mas ele prometeu pensar. De volta a Lisboa, Beatriz contou tudo a Clara, que reagiu com ciúmes. E se ele te convencesse a voltar? A discussão escalou para uma briga feia, com acusações voando. Você sempre duvida de mim, gritou Beatriz. Clara, chorando, admitiu: tenho medo de te perder para eles. Elas se reconciliaram na cama, mas o dano estava feito, sementes de desconfiança plantadas. Enquanto isso, João reapareceu, enviando uma mensagem: preciso de closure. Vamos jantar? Beatriz, sentindo que devia isso a ele, aceitou. No restaurante em Alfama, ele confessou: eu te amava, mas via que algo faltava. Beatriz explicou sua jornada: descobri quem sou. João, surpreendentemente, ofereceu amizade: se precisar, estou aqui. Mas quando Beatriz contou a Clara, a reação foi explosiva. Você o viu de novo? Está traindo? A traição percebida levou a uma separação temporária. Clara foi para Faro, ficando com a família. Beatriz ficou sozinha em Lisboa, refletindo sobre as escolhas. Ela visitou um terapeuta, explorando seus conflitos internos, o dever filial versus o amor autêntico. Estou pagando o preço por anos de negação, concluiu ela. Em Faro, Clara se reconectava com suas raízes. Sua mãe, uma professora liberal, a aconselhou: amor verdadeiro resiste a tempestades. Mas Clara duvidava: e se Beatriz escolher a família? Ela passeava pelas praias, recordando viagens com Beatriz, risos sob o sol do Algarve, promessas sussurradas. A distância ampliava o amor, mas também as inseguranças. Beatriz, em Lisboa, enfrentava solidão. No trabalho, um caso de discriminação LGBT motivava, mas à noite, o apartamento vazio a sufocava. Ela ligava para Teresa, que agora mediava: seu pai está lendo sobre o assunto. Dê tempo. Manuel, lentamente, começava a ceder, assistindo documentários sobre direitos gays, conversando com um padre progressista. Uma reviravolta veio quando um amigo em comum revelou que João estava espalhando rumores. Beatriz o usou para encobrir sua fase. Furiosa, Beatriz o confrontou: isso é vingança? João admitiu: estou magoado. Mas o incidente uniu Clara e Beatriz.
Clara voltou correndo, ele não vai nos separar. Elas se reconciliaram passionate, mas com lições aprendidas. Comunicação era essencial. Agora mais fortes, elas enfrentavam a sociedade. Participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa, mãos dadas sob bandeiras arco-íris. Amigos as apoiavam, mas familiares distantes cortavam laços. Manuel, finalmente, ligou: venham para o Porto. Quero conversar. A viagem foi tensa. Na casa, Manuel as recebeu: não entendo tudo, mas amo minha filha. Ele olhou para Clara: se você faz feliz, talvez eu aprenda a aceitar. A reunião foi emocional. Teresa cozinhou uma refeição familiar e, pela primeira vez, Clara se sentou à mesa como parte do grupo. Discussões sobre moralidade surgiram. A Bíblia diz, mas Beatriz rebateu: o amor é o maior mandamento. Manuel admitiu: estou velho para mudar rápido, mas tentarei. Foi um passo, não uma vitória total. Mas nem tudo era perfeito. Clara enfrentava preconceito no trabalho. Um cliente cancelou, citando valores tradicionais. Beatriz perdeu uma promoção por distrações pessoais. Elas debatiam: vale a pena lutar? Sim, decidiram. Planejavam um compromisso simbólico, talvez uma cerimônia civil em Sintra, desafiando normas. Um novo conflito surgiu quando uma prima conservadora postou online: Beatriz envergonha a família. O cyberbullying escalou, com ameaças anonimas. Beatriz considerou recuar, mas Clara incentivou: nós somos mais fortes. Elas reportaram à polícia, e quando chamada inicial de Manuel, agora, ironicamente, contra o ódio. A tensão culminou em uma confraternização familiar. Manuel convidou todos para um jantar, incluindo Clara. Mas uma tia reacionária atacou: isso é contra Deus. Beatriz defendeu: meu amor é puro. Manuel interveio: basta. Ela é minha filha. Foi um momento de despertar para ele, pagando o preço de suas crenças antigas. Com o tempo, a aceitação crescia devagar. Manuel visitava Lisboa, jantando com as duas, aprendendo sobre sua vida. Conte sobre seu trabalho, Clara, pedia ele, tentando conectar. Teresa enviava receitas, incluindo Clara nas tradições. Mas cicatrizes permaneciam. Beatriz sonhava com um casamento interrompido, questionando escolhas. Clara e Beatriz se casaram em uma cerimônia íntima em Cascais, com vistas para o Atlântico. Amigos e alguns familiares presentes. Manuel levou Beatriz ao altar, um gesto simbólico de aprovação. João, agora amigo, enviou parabéns. A sociedade portuguesa, em evolução, as via como exemplo. Artigos em jornais destacavam sua história como triunfo sobre preconceito. Mas nem todos aceitavam. Uma parte da família boicotou e o casal enfrentava olhares em público. Beatriz, promovida, defendia causas LGBT na corte. Clara criava a arte ativista. Elas pagavam o preço, isolamento de alguns, mas ganhavam liberdade. Em uma noite reflexiva no Tejo, Beatriz perguntou: valeu a pena? Clara respondeu: cada dor nos fortaleceu. Elas olhavam para o futuro, sabendo que lutas continuavam, mas juntas. Será que o amor sempre justifica as traições e danos causados aos outros?